O Internacional acertou um contrato com o D'Alessandro, que vai encerrar a sua carreira no Internacional e ter um vínculo de 6 meses como jogador de futebol. Alguns detalhes deste acerto ainda precisam ser divulgados e esclarecidos, mas o próprio argentino indicava que o grande objetivo e desejo dele era ter pela última vez uma rotina como jogador de futebol. Ele irá cumprir esses 6 meses e depois acertar um contrato como coordenador técnico, onde será a grande voz do vestiário que comandará o Internacional em 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui no A Dupla e vamos falar sobre D'Alessandro. Ontem eu passei um pouco por cima da situação envolvendo o argentino que tem um acerto já com a direção do Internacional para encerrar a sua carreira no Beira-Rio e para ter um vínculo de 6 meses a princípio para encerrar a sua carreira. Eu não tenho detalhes desse contrato ainda, tá? Em relação a salário, em relação a premiações, em relação a bonificações. Mas eu vou colocar aqui tudo que eu apurei ao longo dos últimos dias e também uma leitura de tudo que a direção do Internacional fala e tudo que o próprio D'Alessandro disse em termos de desejo, em termos de objetivo para a reta final da sua carreira. É importante destacar que o retorno do D'Alessandro é uma convicção do presidente Alessandro Barcelos, que é muito próximo do D'Alessandro, ele se dá muito bem com o D'Alessandro, ele tem uma relação muito boa com o argentino, ainda fruto do período em que o Alessandro Barcelos era vice-presidente de futebol. Ali eles desenvolveram essa boa relação. Tanto que, durante o período de transição, quando o Alessandro Barcelos já estava eleito presidente, mas ainda não havia assumido, ele tinha contato constante com o D'Alessandro, discutia muitas coisas com o D'Alessandro, que naquele momento ainda estava no Internacional e era a grande liderança do elenco. Depois, quando o D'Alessandro vai embora, o Alessandro Barcelos assume o cargo de presidente do clube, eles seguem em contato e eles, pela boa relação que tem, discutem a todo tempo o ambiente, os bastidores do Internacional. Eu tenho relatos de participações do D'Alessandro em algumas questões pontuais de administração do vestiário, perfil de determinado jogador, porque o D'Alessandro conhece muito bem o vestiário do Inter e os jogadores que ali estão. E por isso, essa relação ela é muito próxima e não se afastou ao longo desse último ano de 2021, quando o D'Alessandro esteve em Montevidéu jogando pelo Nacional do Uruguai. Ele estava lá, mas estava de alguma forma muito presente aqui. Dentro disso, sempre se falou no retorno do D'Alessandro. O sonho da direção é ter o D'Alessandro como coordenador técnico, para que ele possa exatamente agir de dentro do vestiário da maneira como ele contribuía sempre que solicitado de fora do vestiário, com o conhecimento que ele tem em relação ao grupo de jogadores, com o conhecimento que ele tem em relação à aldeia aqui do Rio Grande do Sul, com o conhecimento que ele tem dos bastidores do Internacional e até da boa relação que tem com os dirigentes. Esse é o objetivo da direção, ter o D'Alessandro como coordenador técnico. Só que o D'Alessandro, como vocês sabem, ele saiu do Inter, foi jogar no Nacional, porque ele queria ainda testar a sua competitividade. Ele queria ainda ser competitivo por mais uma temporada. É verdade que não conseguiu, tá? O D'Alessandro, ele jogou uma temporada no Nacional do Uruguai, ele fez 29 partidas pelo Nacional do Uruguai no ano de 2021, 4 dessas como titular. E a maioria delas, então, 25 entrando no decorrer do jogo, entrando no segundo tempo. E agora ele decidiu que vai encerrar a sua carreira. E é importante a gente entender o que o D'Alessandro pensou para encerrar a sua carreira. E ele deu esse indicativo em uma entrevista na final da Libertadores, lá em Montevidéu, no Uruguai, para TIC Sports. Nessa entrevista, o D'Alessandro relatou que está muito mais próximo, muito mais conectado hoje em dia do Internacional do que do River Plate, que foi o clube que o formou e que é o clube dele na Argentina. Então o objetivo dele, e ele entende que a naturalidade era que ele encerrasse sua carreira no Internacional, mas ele queria ter mais 6 meses como jogador. E aí muita gente pergunta, cara, mas por que um contrato de 6 meses se ele quer encerrar a carreira, só tchau e deu? Bom, a questão é que o D'Alessandro, pelo que ele falou nessa entrevista para a TIC Sports, ele quer ter um último período como jogador. Sabe quando tu tá encerrando a faculdade e aí tu, hoje eu vou ir na faculdade,
vou olhar para aquele corredor que eu frequentei por anos, vou sentir esse ar de despedida. E é isso que o D'Alessandro parece estar querendo. Ele quer viver por 6 meses a rotina de jogador, a rotina de treinamento, a rotina de viagem, a rotina de concentração, com aquele ar de despedida, para ele poder aí sim encerrar a sua carreira. E é isso que deve acontecer. O D'Alessandro, obviamente, ele não chega para ser uma solução dentro de campo. Não é esse o objetivo do Internacional em contratar o jogador. E aí a gente precisa estar atento a detalhes do contrato que vão poder indicar qual tipo de utilização o D'Alessandro pode ter. Eu acredito, e eu não tenho essa informação ainda, mas eu acreditaria e eu apostaria em um contrato simbólico, com salário simbólico inclusive, porque é só para encerrar a carreira, ele não vai ser competitivo, então se paga um salário simbólico, por exemplo, para haver um contrato de jogador de futebol na CLT, ele precisa ter no mínimo 3 meses e no mínimo um salário de R$ 1.100 por mês. Daqui a pouco acerta esse salário mínimo com o D'Alessandro para ele jogar pelos 6 meses e encerrar sua carreira. Eu apostaria nisso, não é uma informação. Ele vai ser um cara muito utilizado também no Campeonato Gaúcho. Viagens para o interior, que agora vai poder ter público nos estádios. Todo mundo vai ir para o estádio para ver o D'Alessandro jogar pela última vez. Deve ser por aí que o Internacional deve organizar e deve ter benefícios da vinda do D'Alessandro. O marketing. O D'Alessandro vai ser um cara muito importante para o marketing nesses últimos 6 meses como jogador. Campanhas deverão ser lançadas. Essa é a ideia de ter o D'Alessandro aqui nos próximos 6 meses. E a ideia dele, como eu relatei, é ele se despedir. É ele viver pela última vez esse ambiente, esse bastidor de jogador de futebol. Depois disso, deve assinar um contrato como coordenador técnico. E aí depende também do desejo dele, né? Que parece que está caminhando nesse sentido. É claro que o ambiente do D'Alessandro nos próximos 6 meses vão ditar e vão ser até uma experiência muito boa de como será o D'Alessandro como coordenador técnico. A relação dele com os atuais dirigentes, se ela não vai se desgastar. A relação dele com o treinador, se ela não vai se desgastar. A relação dele com o grupo de jogadores, se ela não vai se desgastar. Se tudo ocorrer bem nesses 6 meses, a leitura óbvia é que ele assuma de fato o cargo de coordenador técnico. Mas D'Alessandro está voltando. E eu acredito que essa seja uma boa notícia para o torcedor colorado, porque todo mundo gosta do D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Internacional, que vai estar se despedindo do futebol em casa, já que agora ele próprio admite, é muito mais conectado ao Internacional do que ao River Plate. Um último detalhe, eu vi algumas pessoas citando, e alguns colegas de muita credibilidade falaram sobre a possibilidade do D'Alessandro se eleger para conselheiro nas próximas eleições. Não é o que eu tenho de informação. O D'Alessandro quer ser dirigente. Ele fez o curso para treinador, mas a área de gestão dele está muito mais ligada à gestão profissional e remunerada do que à gestão não profissional. Me surpreenderia muito se ele virasse conselheiro e quisesse ser presidente do Inter, porque são dirigentes não remunerados. E não me parece que é esse o objetivo do D'Alessandro no momento. Pelo que eu apurei de informação, ele quer uma carreira de dirigente profissional. Uma carreira de dirigente remunerada, de gestor de futebol profissional, e está se preparando para isso. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo no A Dupla. Beijo!